que nós vamos ler, vamos debater isso nesse instante, porque é a pauta do momento. Exatamente isso que vai ser colocado no debate agora. Primeiro, há momentos de grande tensão na Venezuela. Não se sabe como Nicolás Maduro vai reagir à grande manifestação popular. Ele provavelmente, ao que tudo indica, perdeu a eleição com mais de 70% dos votos contra. E mesmo assim, num regime em que ele domina a imprensa, domina o judiciário, domina a cúpula das Forças Armadas, se autoproclamou vencedor. E hoje é uma desconfiança plena com relação a isso e teme-se pelo pior. Não só uma guerra civil, um massacre da população desarmada que protesta contra o ditador esquerdista. Mas você estava já, o Wilson Pedroso e o Felipe Monteiro já estavam debatendo isso e eu vou começar diretamente com eles. Vamos retomar o debate diretamente com eles. A Executiva Nacional do PT manifestou reconhecimento à reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela, descrevendo o processo eleitoral como pacífico, democrático e soberano. A nota do partido elogia a conduta do povo venezuelano durante as eleições e expressa confiança de que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano agirá com respeito em relação a todos os recursos apresentados conforme estabelecido pela Constituição do país. Além disso, o PT enfatizou a importância de Maduro continuar o diálogo, vimos aí o sequestro do líder da oposição, com a oposição para superar os desafios enfrentados pela Venezuela, muitos dos quais atribuídos às sanções internacionais consideradas ilegais pelo partido. O PT também reiterou seu compromisso em contribuir para a resolução dos problemas da América Latina e Caribe, defendendo uma abordagem livre de violência e livre de interferência externa. Portanto, o PT celebrando a democracia de Nicolás Maduro. Eu retomo então com o Wilson Pedroso e, claro, abrindo a tela já, Wilson Pedroso e Felipe Monteiro simultaneamente, se puder, dividindo a tela um contra o outro. Wilson, e depois o PP já responde com todo o tempo e garantia de palavra. Pepe, desculpa, você até agora, nas suas palavras, você está de parabéns, bato palmo para você, reconhecendo que o poder autoritário de Maduro está regendo aquele país, que não existiu democracia nas eleições. Não dá para você querer defender o Partido dos Trabalhadores numa carta apoiando um país onde os direitos humanos não são respeitados, onde os direitos humanos não foram respeitados, onde eles não respeitam a oposição, onde, para acabar com a oposição, ou eles sequestram as pessoas ou mandam prender. Isso não tem como apoiar. E outra, é uma carta fora de tempo, porque nem os boletins que o ministro Amorim do governo federal está aguardando para comprovar que as eleições foram corretas, eles demonstraram ainda, eles estão escondendo os boletins de urnas para provar que realmente a eleição não foi fraudulenta. E duvido que esses boletins vão aparecer, e duvido que esses boletins, se aparecerem, eles não foram adulterados, porque lá não existe uma democracia, lá, volto a dizer, é um país autoritário, onde não respeita os direitos humanos. Desculpa, Pepe. Felipe Monteiro, ficou atônito. O PT bateu, o Wilson Pedroso foi e bateu. Não, ele estava até agora falando que o Maduro é um autoritário, que falta democracia na Venezuela e vai apoiar a carta do PT. Eu quero que você comente a nota do PT. Não, Felipe Monteiro. Primeiro que eu não tô concordando com a nota do PT. Eu não falei que o PT acertou, então não coloque palavras na minha boca, não é? Está no momento no Brasil que nós temos que separar quem tem viés autoritário de quem tem um viés democrático, seja esquerda, seja direita. A nota do PT é uma nota, na minha opinião, completamente equivocada, completamente errada, completamente míope, né? Que não vê a realidade que está acontecendo na Venezuela. O que eu discordo de várias posições de algumas pessoas, inclusive a sua, é que você quer colocar que o PT é governo. O PT integra um governo que é uma coalizão de vários outros partidos. O PSB, por exemplo, também integra o governo, fez uma carta contra as eleições, contra
a ditadura do Maduro e contra a transparência nas eleições da Venezuela. O MDB também faz parte do governo, o PP também faz parte do governo, o Republicanos também faz parte do governo, o PSD também faz parte do governo. O governo é muito maior do que o PT. Em vários momentos a gente viu a Gleisi Hoffmann se colocando contra o PT, contra o governo. A gente viu várias vezes o PT fazendo carta contra o projeto econômico defendido pelo Haddad. Então não dá para você colocar os dois no mesmo balaio, o governo e o PT. Não, e aí tem e aí tem um ponto que eu queria colocar aqui. Está acontecendo algo grave na Venezuela, algo que nós temos que observar com muito cuidado, com muita parcimônia. Não dá para a gente fazer qualquer tipo de análise assodada. E o que eu fico impressionado é que vocês gostam de toda hora colocar o PT no meio de tudo. O PT, gente... O PT que se colocou, o PT é a pauta, Felipe. O PT é relevante para vocês, porque se tirar o PT... Você realmente acha que tirar o PT... Você é um cara inteligente. Atenção, o Felipe está com a palavra enquanto você vê imagens da oposição mobilizando toda a população da Venezuela contra a eleição aparentemente roubada pelo ditador Maduro. A palavra está com o PP. O PT tem importância para vocês, porque se tirar o PT da jogada, você não consegue falar nada. Não consegue falar sobre nada, sobre economia, não consegue falar sobre projetos sociais, não consegue falar sobre a Venezuela. Tem que colocar o PT, que é o inimigo comum de vocês, para conseguir minimamente argumentar. Sob esse contexto aí da Venezuela, o PT é irrelevante e não serve para absolutamente nada. Inclusive, vários membros do PT se colocaram contrário à nota divulgada pelo executivo do PT. E tem várias pessoas do mundo todo falando por favor da nota, contra a nota. Isso só é realidade aqui, Felipe Monteiro, porque o Brasil não é uma democracia séria. Porque se o Brasil fosse uma democracia séria, um partido político que integra a base do sistema democrático brasileiro, que apoia uma ditadura, seria chamado às barras da justiça para se explicar. Tem que explicar por que apoia uma ditadura sanguinária. Autoritário agora? Eu não sou autoritário. Autoritário é Nicolás Maduro, apoiado pelo PT. Você é a favor da judicialização da política agora? Quem tem que tomar cuidado aqui é você, porque você está minimizando uma ditadura. Você está minimizando o que é uma ditadura. Eu sou uma pessoa que colocou contra o Maduro. Quando você diz que o partido... Foi a primeira pessoa que colocou contra. Quando você diz que o partido do presidente da República, o partido que tem a segunda maior bancada do Congresso Nacional, que esse partido não tem importância no debate público, quando emite uma nota apoiando uma ditadura que está derramando sangue na Venezuela, você está sim minimizando. Você está minimizando o que é a Venezuela. E aí eu quero chamar a atenção da nossa audiência para um fato que é o seguinte. Eu tenho que responder esse comentário irresponsável dele. Você vai responder. Você vai responder com toda a sua responsabilidade. Tem que ir para a justiça, é você, Diego. Você vai responder com a sua responsabilidade. Que você fala aí. Eu acho que o PT tinha que ser chamado à justiça sim, e inclusive enfrentar um processo de extinção, porque com democracia não se brinca. Quando se brinca com democracia, acontece o que nós estamos vendo na Venezuela. É assim que acontece. E observem qual que é o método que está sendo empregado no mundo. Tudo que é contra o governo de ocasião é antidemocrático. Maduro dizia que González não podia ganhar porque era uma ameaça à democracia venezuelana. Nos Estados Unidos, Biden dizia, e agora a Kamala Harris diz que Trump não pode ganhar porque é uma ameaça à democracia. Aqui no Brasil, em 2022, Lula se relançou a candidato a presidente porque Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Então toma cuidado com esse discurso, porque a democracia é um valor muito caro e não pode ser ameaçada por discurso irresponsável como esse aqui do PP. No momento em que são 14 horas e 29 minutos. 14 e 29. O direito de resposta de Felipe Monteiro, em seguida a fala de Emerson Tawil. Felipe Monteiro. Você vê que o argumento do Diego é usar de instrumentos completamente autoritários para fazer o seu ponto. Defensor da democracia e defendendo ao mesmo tempo a extinção de um partido político. Mediante devido processo legal. Extinção do político do Brasil. Tem que ser responsável, Diego, e parar com esse tipo... Isso é fascismo. Fascismo de cara lavada. Ai, meu Deus. Porque a partir do momento que você fala que um grupo político tem que ser extinto, você está se colocando na posição de superioridade em relação... PP. Superioridade em relação a este partido. Então respeita o PT, respeita a opinião do PT, que pode mudar. Ele pode mudar. Eu espero que o PT mude. O PT mude. E respeita a democracia. O PT, quando eu coloquei que o PT não merece qualquer tipo de relevância sobre o que o assunto é Venezuela, é que nós temos um governo que, a princípio, está atuando bem na Venezuela. Está aguardando a oposição mostrar provas. A Maria Corina já mostrou ontem prova de que tem acesso a 73% do boletim de urna, que mostra que o Edmundo González teve 7 milhões de votos. Está querendo que o Maduro mostre prova e divulgue os boletins de urna por mesa. Então, com isso, o governo vai
tomar a postura necessária, no meu modo de ver, de criticar o governo. Do governo ou do PT? A gente está falando do PT ou do governo? De criticar o Maduro, de criticar as eleições da Venezuela com técnica, com respaldo na democracia. Eu não falei do governo. Eu estou falando do PT. A pauta é o PT. Você está fora da pauta. PT é irrelevante. E quem não respeita o PT sou eu. Você está dizendo que o partido é irrelevante. Sim. Eu estou dizendo que o partido é tão relevante que as suas falas têm que ter responsabilidade. A sua tem que ter responsabilidade também, Diego. Você falou que tem que extinguir o PT. Pelo meu CPF. Não, eu falei que o PT tem que responder a um processo. Não, você falou que tem que extinguir o PT. Tem que responder a um processo de extinguir o PT. Tem, porque partido político não pode brincar com a democracia. Partido político não pode colocar democracia interna. O PT vamos ouvir Emerson Tawil agora. Entendeu? Vamos ouvir Emerson Tawil. Emerson, o professor Felipe Monteiro deu uma definição de fascismo aqui. Será que o governo de Nicolás Maduro se encaixa na definição de... Podemos dizer que Nicolás Maduro é um fascista? A parte do regime ditatorial, ele ultrapassa qualquer outra conotação, meu amigo Capeça. É muito mais. Quando a gente fala aqui, quando o Diego fala e o Silvio fala do PT, esse protagonismo, não há como separar o joio do trigo. Qual é a maior figura do PT dentro da nação? Sem dúvida, é o presidente da República. Estão atrelados, estão de mãos dadas. Não há como você falar de um sem ocultar o outro. Então, o que acontece? O que mais assusta é que o país, o Brasil, é o maior protagonista da América do Sul. E se mantém silente. Não falou absolutamente nada, muito contrário a nossos co-irmãos aqui vizinhos, o Peru, o Paraguai, a própria Argentina, o Uruguai, que lá estavam na Venezuela e foram expulsos pelo Nicolás Maduro, mas outras nacionalidades, diplomatas de 7 países foram foram expulsos da Venezuela por conta de estarem tentando celebrar ali o regime democrático. E essa parcimônia por parte do governo, como eu disse, é o maior protagonista dentro da América do Sul, ficar calado diante dessa aberração política e ditatorial, isso assusta. E não há como afastar o PT do nosso representante. Como disse o Diego, nós temos a segunda maior bancada do PT no Congresso Nacional. Nós temos o maior número de filiados do país que fazem parte do PT. O PT, sim, tem um protagonismo dentro da nação, tem sua história, que a gente até respeita, mas, em verdade, nós temos o direito também de discordar disso. Não é aqui a questão de A ou B, C ou D. Mas, em verdade, essa divisão não há como você fazer, como disse o próprio Wilson Pedroso. O PT está... Quando você fala de PT, qual a imagem que vem à cabeça? É do nosso presidente da República. E como disse o próprio PP, olha, o presidente não governa sozinho, o PT não governa sozinho, é lógico. Um regime democrático, ele é pluripartidário, ele precisa dessa arregimentação, colocar à mesa um assunto para que possam ter diversas conotações, divergências para chegar num denominador comum. E o epicentro disso tudo é o interesse da coletividade, diversamente do que muitas vezes a gente tem vivido nesse país.